Pois é, pessoal, o volante Rodri voltou a causar polêmica sobre o assunto da bola de ouro. Pela primeira vez, ele concedeu uma entrevista e falou abertamente sobre a conquista do prêmio. No entanto, suas falas geraram polêmica e indignação mundial. Ele foi capaz de desmerecer Vinícius Júnior mais uma vez na frente de todos e colocou outros jogadores à frente de Vinícius na disputa pela bola de ouro. Fique até o final do vídeo para ver tudo o que ele falou nessa entrevista e responder a uma pergunta polêmica envolvendo Rodri e Vinícius Júnior. A recente entrevista de Rodri, volante do Manchester City e vencedor da bola de ouro, gerou uma onda de insatisfação entre torcedores brasileiros e fãs de futebol no mundo inteiro. A declaração de Rodri sobre o segundo lugar do brasileiro Vinícius Júnior na premiação surpreendeu e deixou muitos indignados. O espanhol declarou que se dependesse dele, Vinícius nem sequer ocuparia a posição de vice-campeão que ele tanto mereceu por sua atuação na temporada. Essa visão, expressa em uma entrevista à Rádio Cope, foi vista por muitos como um desprezo pela trajetória impecável e de impacto do atacante do Real Madrid. Eu votaria em Carvajal em segundo e depois Vinícius, afirmou Rodri, sem hesitar, ao ser questionado sobre como montaria seu pódio caso fosse ele a decidir. Essa escolha, colocando o companheiro de seleção Carvajal à frente de Vinícius Júnior, não só surpreendeu como pareceu injusta e desrespeitosa para os fãs do futebol, em especial para os brasileiros, que enxergam Vinícius como um ícone de regularidade e de talento decisivo em uma temporada tão disputada. Para entender o peso desse desabafo, é necessário considerar o impacto de Vinícius Júnior durante toda a temporada. O atacante do Real Madrid não apenas brilhou na Liga dos Campeões, sendo decisivo para a equipe merengue nos momentos mais críticos, mas também consolidou-se como um dos maiores talentos de sua geração, colocando-se como peça indispensável no time espanhol. Sua regularidade foi impressionante e ele não apenas esteve presente, como também foi protagonista em jogos-chave. Esse tipo de contribuição, na visão de muitos especialistas, deveria ser determinante para qualquer votação da bola de ouro. Rodri, no entanto, argumentou que sua própria vitória foi merecida devido à regularidade que, segundo ele, é o mais difícil no futebol. Em suas palavras, ganhei pela regularidade, que é o mais difícil no futebol. O jogador mais regular dessa temporada fui eu. Talvez não com os picos mais altos, acho que na temporada passada tive momentos mais importantes, mas em regularidade creio que sim. Mas quem sou eu para debater se eu merecia? Esse argumento foi interpretado por muitos como uma justificativa vaga e até mesmo conveniente, considerando que Vinícius, além de regular, teve momentos de extrema importância e brilho em campo. Essa postura do volante, que além de escolher Carvajal à frente de Vinícius, ainda se autoproclamou como o merecedor do prêmio, foi vista como uma demonstração de falta de autocrítica e humildade. Vinícius Júnior, eleito o craque da Champions League pela própria UEFA, teve sua atuação valorizada mundialmente, mas Rodri, ao subestimá-lo, deu a entender que esse prêmio de melhor da Champions não teria o mesmo peso que o de melhor da Euro, que ele conquistou pela Espanha. Essa posição de Rodri gerou uma onda de indignação, especialmente entre os torcedores brasileiros, que esperavam uma avaliação mais imparcial e realista de um atleta de seu nível. O impacto foi tanto que, ao tomar conhecimento de que Rodri seria o vencedor da bola de ouro, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, decidiu cancelar a viagem da equipe para a cerimônia de premiação em Paris, um gesto que simbolizou o descontentamento e a falta de confiança no sistema de votação. Em comunicado oficial, o clube expressou sua indignação e questionou a integridade da premiação, afirmando que a bola de ouro não respeita o Real Madrid. Este episódio ressaltou ainda mais a indignação entre os fãs, que viram a situação como uma espécie de desdém por tudo o que Vinícius conquistou e representa. Vinícius, ao contrário de Rodri, teve uma temporada de regularidade aliada ao protagonismo em momentos cruciais. Sua habilidade de decidir partidas e ser um ponto de desequilíbrio nos jogos mais intensos foi indiscutível. Sua presença trouxe confiança ao time do Real Madrid e sua ausência é facilmente sentida pelo impacto que ele proporciona em campo. É justamente essa combinação de regularidade e de picos de atuação que muitos consideram ser a definição de um jogador que merece o prêmio máximo. Para os torcedores brasileiros, a postura de Rodri evidenciou uma perspectiva eurocêntrica que desvaloriza talentos de fora da Europa Ocidental. No contexto da bola de ouro, sempre há uma percepção de que alguns jogadores são privilegiados por suas nacionalidades ou pela mídia, independentemente do desempenho. Rodri, ao escolher Carvajal como segundo colocado, exemplificou como a afinidade pessoal e o nacionalismo podem obscurecer uma avaliação justa e imparcial. A resposta do volante deixou uma sensação de que Vinícius, um talento sul-americano que brilha na Europa, foi preterido por conta de um suposto viés. Rodri deu algumas declarações polêmicas a respeito da sua conquista da bola de ouro. Foi a primeira vez que ele falou publicamente sobre o caso em uma entrevista. Disse que não ficou chateado, ele foi questionado, né? Você ficou chateado que o Vinícius Júnior não foi? Ele falou, não,
Por que eu ficaria? E de fato, né, não tem nem motivo pra isso. Mas ele falou, ganhei a bola de ouro por causa da consistência, coisa que é difícil no futebol. É a coisa mais difícil no futebol, melhor dizendo. O jogador mais consistente, mais regular desta temporada fui eu. E o que, tipo assim, não é verdade. O Rodri, ele teve, né, bons momentos. Foi campeão da Euro, né, apesar de não ter feito uma Euro super brilhante. Foi campeão da Nations League, mas não teve uma temporada tão brilhante quanto a retrasada. O Rodri poderia ter sido bola de ouro da temporada 22-23. 23-24 não. E assim, falar de regularidade sobre a temporada do Vinícius, porra, né? Rodri não esteve entre os 10 melhores eleitos jogadores da Premier League, do campeonato inglês. Também não esteve na seleção da Eurocopa, eleita pela UEFA. E claro, não foi o melhor jogador do Manchester City na temporada, inclusive foi eliminado nas quartas de final. Um dos gols do Real Madrid, inclusive, foi em cima dele. E ainda falou que, pra ele, Carvajal foi o segundo melhor jogador do mundo e em terceiro ele colocava o Vini Júnior. Gente do céu, o Rodri acredita mesmo que ele é o melhor do mundo. Eu não tô acreditando na declaração desse comum. Aspas do Rodri, eu ganhei a bola de ouro pela minha regularidade a temporada inteira. O jogador mais regular do ano foi eu. Realmente, cara, você foi regular, foi um jogador comum em todos os jogos. Ah, o Rodri é craque, não desmerece. Craque é meu cacete. Não satisfeito em dizer um absurdo desse, ele ainda mandou que o Carvajal devia ter sido o segundo. Pra mim, eu colocaria o Carvajal em segundo. Rodri, tu fosse colocado no primeiro, miséria, tu não era nem pra estar no top 5, ou desgraça. Olha só essa desconexão de imagem, pô. A bola de ouro tá pedindo socorro perto desse cara. Meu Deus, olha o que esses jornalistas fizeram esse cara acreditar que ele é o melhor do mundo. Tu não é o melhor, nem o melhor volante, porra. Como é que eu vou contar meus filhos e netos que Toni Kroos, que Xavi, que Iniesta, que Sérgio Busquets não tem bola de ouro, mas o comum do Rodri tem. E pior, ele acredita ainda que ele mereceu isso. Cara, tu ganhou esse prêmio foi dado. Esse prêmio não foi merecido, cara. Que absurdo, meu irmão. Cara, eu tô doente que eu li isso, meu irmão. Como é que o cara tem um negócio desse? Beleza, na função dele ele é muito bom, realmente, mas é só isso. A função do cara é literalmente roubar a bola e entregar pra quem sabe jogar. É o Sedex, o homem é o Sedex. Mas meteu uma marra de caralho. Olha só o que esses jornalistas fizeram, meu irmão. Vão tomar no cu. A indicativa de Rodri reforça a ideia de que ele acredita que a regularidade, por si só, deveria ser o critério principal para a bola de ouro. Esse argumento gerou debates acalorados, já que muitos acreditam que regularidade, embora importante, não pode sobrepor o peso de atuações decisivas em competições de altíssimo nível. A Liga dos Campeões é considerada por muitos como a competição mais difícil e desafiadora para clubes no mundo, enquanto a Eurocopa, apesar de seu prestígio, não possui o mesmo nível de competição e diversidade de talento. Neste sentido, a regularidade de Rodri no contexto da Euro não se equipararia à regularidade e ao protagonismo de Vinícius na Liga dos Campeões. Para Rodri, o critério de regularidade pareceu conveniente, especialmente ao reconhecer que seu próprio desempenho não foi marcado pelos picos mais altos da temporada anterior, na qual ele, sim, viveu um momento de grande brilho ao marcar o gol do título da Champions pelo Manchester City. Não sei, jamais pensei que poderia repetir uma temporada como a passada, ganhar com a sua equipe, aparecer em momentos importantes, ser decisivo. Repetir isso é muito complicado. Não sei se repeti, mas na minha opinião, tive um nível muito parecido, se não melhor, e pela regularidade, acho que tive um ano melhor, justificou Rodri. No entanto, para muitos, Vinícius Júnior simboliza a essência do que é necessário para se destacar em competições de altíssimo nível: constância, habilidade de decisão e um talento único para brilhar nos jogos mais acirrados. O atacante brasileiro foi essencial para o Real Madrid, definindo o ritmo dos jogos e trazendo uma imprevisibilidade que poucos jogadores conseguem proporcionar. Esse tipo de performance não apenas gera pontos para o time, mas cria momentos que ficam na memória dos fãs, algo que transcende a simples ideia de regularidade. Assim, a entrevista de Rodri reacendeu questionamentos sobre os critérios e a transparência da bola de ouro, levantando a suspeita de que talvez o reconhecimento do melhor jogador do mundo possa estar sujeito a influências pessoais e até mesmo nacionalistas. O caso entre Rodri e Vinícius Júnior deixou claro que a premiação não se trata apenas de estatísticas, mas de uma narrativa que privilegia alguns e coloca em segundo plano outros. Para os brasileiros, o segundo lugar de Vinícius é uma afronta ao que ele realizou e uma decisão que parece ser pautada mais por preferências do que por mérito. A repercussão também foi enorme nas redes sociais, onde fãs do Real Madrid e torcedores brasileiros expressaram sua frustração e indignação. Muitos usaram a hashtag Justice for Vini,
clamando por uma revisão mais justa e transparente dos critérios de premiação. A discussão se expandiu para além da premiação, gerando um movimento para valorizar mais jogadores sul-americanos que frequentemente enfrentam critérios de avaliação que parecem beneficiar jogadores europeus. Em suma, a entrevista de Rodri adicionou uma camada de polêmica a uma premiação já contestada por muitos e lançou luz sobre a maneira como o talento e a dedicação de Vinícius Júnior foram subvalorizados. Para os torcedores, a fala do volante espanhol representou mais que uma opinião pessoal. Foi a expressão de uma mentalidade que, para eles, ainda não reconhece o valor de um talento como o de Vinícius. Mas diz aí, o que você achou da entrevista do Rodri? Você concorda com essas palavras arrogantes do espanhol? E no lugar do Vinícius, o que você faria? Deixa a sua opinião nos comentários e aproveita para se inscrever, ativa o sino e deixar o like.